Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live semanal. Nós que estamos aqui toda quinta-feira à noite, às 20 horas, falando de algum tema relevante das ciências criminais. Hoje, a meu convite, quem vem aqui falar com a gente, quem vem aqui nos assistir, vai aprender com a gente um pouco sobre o crime de violência psicológica. Violência psicológica previsto no artigo 147b do Código Penal, né? Violência psicológica contra a mulher, tá? Então, desde já, iniciando o nosso estudo sobre o crime previsto no artigo 147b, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, vale lembrar que a gente precisa saber o seguinte: qual é a finalidade do direito penal? Para que serve o direito penal no final das contas? O direito penal serve para proteção de bens jurídicos. Então, um artigo do Código Penal que tipifica um delito, que tipifica um crime, ou seja, a gente tem ali a previsão de um crime, de uma conduta que vai ser punido como tal, ele existe para proteger o bem jurídico. E o bem jurídico protegido pelo artigo 147b do Código Penal é a integridade psicológica da mulher, certo? Desde que existe a Lei Maria da Penha, lá no seu artigo 7º, inciso 2, já existe a previsão de necessidade de proteção da integridade psicológica da mulher, certo? Então lá na Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 2, se delimita ali as formas de violência contra a mulher. E dentre outras, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, nós temos a violência psicológica, que já era prevista desde ali do início da Lei Maria da Penha. Já se define a violência psicológica como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. De que forma? Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, a saúde psicológica, a integridade psíquica da mulher é um bem jurídico que deve ser protegido pelo direito penal, conforme dentre outras normas, né? Em especial aqui, o artigo 2º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, certo? Só que não existia, até 2021, esse tipo penal específico, certo? Não existia esse tipo penal, não existia ali ainda um tipo penal, a previsão de um crime que protegesse efetivamente a integridade psicológica da mulher. Daqui a pouco a gente vai ver que se a integridade psicológica da mulher fosse lesada a ponto de causar uma doença de ordem psíquica, por exemplo, uma doença catalogada no CID, você até poderia enquadrar o autor daquela violência psicológica no crime de lesão corporal, o artigo 129. Mas não é uma previsão específica para a proteção da mulher, diante da sua condição de mulher. Aí, na tutela desse bem jurídico, vem o artigo 147b do Código Penal. O artigo 147b do Código Penal prevê o quê? E isso em 2021, né? Veio incluído aí no Código Penal pela Lei 14.188 de 21.
Meu amigo Júnior Brabo, grande abraço. Gustavinho Otto, abraço também. Elaine, satisfação. O que fala o artigo 148b do Código Penal? Causar dano emocional à mulher. Então a gente está falando aqui de qual bem jurídico? Da proteção psicológica, psíquica, da saúde psíquica da mulher. Causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então perceba que é quase igual, é bem parecido a previsão aqui do artigo 147b com a tutela que a gente já tinha lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, apesar de ter aí algumas diferenças, certo? Então, essa é a ideia. Violência psicológica contra a mulher. A ideia dessa norma é trazer um pouco mais de proteção à mulher que, no entendimento do legislador, fica vulnerável diante do homem, não só do ponto de vista físico, não só do ponto de vista patrimonial, mas também do ponto de vista psicológico. Existe uma série de condutas que o homem pode fazer que pode prejudicar a condição de saúde mental da mulher. Certo? O código, essa norma, ela não foi muito bem construída tecnicamente, porque via de regra a gente tem uma conduta, a previsão de uma conduta, né? Agora o direito penal está tão maluco que agora o autor é punido pelo subjetivismo da vítima. É bem por aí, já, daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. O artigo ele já começa invertendo uma situação que a gente tinha como padrão. Via de regra, a gente teria a previsão de uma conduta, por exemplo, o verbo daquilo que você faz, matar alguém. Então primeiro vem a conduta, né, e depois vem ali o resultado. Então aqui o artigo 147b ele já começa falando do resultado, para depois falar da conduta. Ele começa com o resultado: causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, tal. Aí que ele vem falar o como, né? Os verbos que estão no núcleo do tipo penal. De que forma que eu causando prejuízo psicológico à mulher, vou responder pelo crime? Cometendo mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Esse qualquer outro meio já é muito complicado, já não é a forma mais correta, né, tecnicamente de se construir um tipo penal, porque é muito vago. Qualquer outro meio, né, fica muito aberto. Mas basicamente é isso. Esse é o tipo penal do artigo 147b, violência psicológica contra a mulher. O Código Penal espanhol ele tem uma definição interessante que ele chama de causar menoscabo psíquico. E na França você tem um tipo penal parecido que é o de assédio moral conjugal. Essa é uma definição que eu até gosto, eu acho que ela é bem intuitiva. Assédio moral conjugal. Tá? Então a gente vai falar aqui da parte técnica e aí daqui a pouco a gente vai entrar na parte crítica. O sujeito ativo do crime, quem é que pode cometer esse crime de violência psicológica contra a mulher? Qualquer pessoa, homem ou mulher. Tá? Então do ponto de vista do sujeito ativo ele é um crime comum. Então tanto o homem quanto a mulher. Então é possível que uma mulher cometa esse crime contra outra mulher, sem problema nenhum. Porque
O tipo penal não delimitou quem pode ser sujeito ativo do crime, deixou aberto, tanto para homem quanto para mulher. Então, na linguagem mais moderninha aí, para todos, para quem você quiser. Só uma brincadeira, porque nesse perfil que nós não falamos todos, tá? Agora, quem pode ser o sujeito passivo do crime de violência psicológica contra a mulher? O nome já fala, né? O próprio apelido do crime aqui, ó, o nome em iuris do crime, violência psicológica contra a mulher. E aí o artigo 147b fala, causar dano emocional à mulher, certo? Então, é possível que uma mulher cause sofrimento emocional, cause dano emocional para o homem, ou se é, tá? Então, é possível que uma mulher destrua o psicológico de um homem, sem problema algum. Na prática. A pergunta é, isso poderia configurar o crime do artigo 147b? Jamais. Tá? Jamais. Porque o artigo 147b, ele é específico, ele define que só quem pode ser vítima é a mulher, exatamente em razão desse contexto de proteção da mulher como vulnerável, como aquele que seria aí o elo mais fraco nas relações sociais e também em especial, mas não só nas relações conjugais, certo? Então, existe um perigo aqui em relação às condutas. Porque, via de regra, o correto no direito penal, e você até pode discutir a constitucionalidade disso, o correto no direito penal é que a gente tenha, do ponto de vista da definição de condutas, quando um artigo vai definir o que é uma conduta proibida, é salutar que o rol seja taxativo. O que significa o rol taxativo? Só aquelas condutas previstas expressamente na lei seriam consideradas crimes. Até para dar segurança jurídica para o cidadão saber o que pode e o que não pode, se ele está cometendo um crime ou não. Mas essa norma traz um rol exemplificativo de condutas. Então, porque o artigo fala, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou seja, são exemplos de formas através das quais um sujeito poderia cometer esse crime. São exemplos, mas não só essas, porque a lei fala ou mediante qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher, certo? O resultado do crime também já está previsto aqui no tipo penal. Causar dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento. Tá? Então o resultado seria um efetivo dano emocional à mulher. Aí a gente pode pensar em como que esse dano emocional se materializa na prática. Como que seria uma pessoa, uma mulher, como que se instala numa mulher esse dano emocional? Seria, por exemplo, através de um choro, muita angústia, os flashbacks, né, a rememoração, ou seja, ficar lembrando toda hora daquilo, uma hipervigilância, ou seja, a pessoa ficar o tempo todo assim atenta, o tempo todo procurando, o tempo todo com uma reação neurofisiológica de luta ou fuga, né, preocupado, o tempo todo se antecipando aquele gatilho de sofrimento. Seriam aí exemplos desse resultado de dano emocional à mulher, certo? Só que falando do resultado, importante que você saiba o que é um crime subsidiário em relação ao crime de lesão corporal do artigo 129, certo? O sofrimento, o dano emocional da mulher, previsto no artigo 147b, tem que ser aquele
que não se configura uma doença, que não é classificada no rol de doenças, no famoso CID, certo? Pode até ser um sofrimento que, se evoluir, pode vir a se tornar uma doença. Porque se efetivamente for considerado uma doença, se instalou uma doença, com CID, aí essa situação tende a ser enquadrada num crime mais grave, que é o de lesão corporal, do artigo 129, certo? Então, não sendo uma patologia, vou dar um exemplo. Se o sofrimento, se o dano emocional que alguém causou à mulher configura transtorno do estresse pós-traumático, que tem um CID específico para isso, já é lesão corporal. Tá? Já é artigo 129. Tá certo? Porque nós temos aqui a figura do crime subsidiário. Vou ler aqui o artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Então você pode até pensar, poxa, mas eu achava que lesão corporal era só lesão física. O código não fala só lesão física. Ele fala integridade corporal ou a saúde. E a gente sabe que existe a saúde física e a saúde mental, né? Então é possível, apesar de não tão comum quanto a lesão corporal física. Tá certo? Uma observação interessante sobre aqui o nosso artigo 147b. Apesar do crime ser de violência psicológica contra a mulher, apesar do crime ser de violência psicológica contra a mulher, o artigo 147b, ele pode se aplicar. Esse crime pode ser cometido em qualquer contexto que você tenha relações entre pessoas, né? Que a gente chama de alteridade, relação entre pessoas. Boa noite, meu amigo Geraldo Castilho. Que tenha relação entre homem e mulher ou entre mulher e mulher, porque qualquer pessoa pode cometer esse crime. Quanto a mulher é vítima, mas tanto o homem quanto a mulher podem ser os autores. Mas você pode pensar que esse crime vai além do âmbito doméstico. Você pode ter esse crime no contexto da violência doméstica e você pode ter esse crime, por exemplo, no contexto das relações de trabalho, das relações sociais, no sindicato, no clube, numa empresa, numa ONG, aonde quer que seja que exista relação de pessoas, que você tem ali a mulher como vítima, tá? Então atenção para isso. O artigo 147b, esse crime pode ser caracterizado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que você vai ter todas as incidências processuais da Lei Maria da Penha, mas não só nesse contexto. Fora do âmbito de violência doméstica também é possível que haja violência psicológica contra a mulher, certo? Esse crime é doloso, o elemento subjetivo dele aqui é o dolo, né, tanto direto quanto eventual. Há quem discuta aí a questão da culpa consciente em relação ao resultado, mas eu entendo que é um crime doloso. Não vejo aqui previsão de modalidade culposa, certo? E é um crime material, ou seja, se consuma com o resultado, tanto que a própria norma já traz conduta e já traz resultado. Já traz previsão de resultado para o crime se consumar. É um crime que admite tentativa, ou seja, admite a modalidade tentada, apesar de ser difícil você configurar. Do ponto de vista prático, se a gente for pensar na conduta, nessas condutas em que podem ser causadas pode ser causado dano psicológico para a mulher, ameaça, constrangimento, humilhação. É muito difícil você pensar em uma conduta dessas que não se concluiu por circunstância alheia à vontade do agente. Então, em tese, é um crime que admite tentativa, porém de difícil configuração na prática. Via de regra, quem for cometer esse crime já comete logo. Um detalhe interessante,
dois na verdade. É intuitivo você pensar que para causar um dano psicológico para uma mulher, você precisa de condutas reiteradas. Reiteradas. Repetir aquelas agressões, ou talvez até mesmo aquelas microagressões contra a mulher, para que aquilo se configure ali, para que você acabe causando na mente da mulher, na saúde mental dela ali, esse abalo. Mas não é essa a previsão da lei. Então, em tese, se uma única conduta for potente, suficiente para causar o dano emocional à mulher, já é possível que se configure a violência psíquica. Tá? Então, não existe previsão legal de reiteração no artigo 147b. Certo? Por que eu digo isso? Porque você pode se confundir, o pessoal que está estudando para concurso, para OAB, pode confundir com 147A, que é o da perseguição. O stalking, né? O artigo 147A fala perseguir alguém reiteradamente. Então, uma única conduta não vai caracterizar o crime de perseguição do artigo 147A. Mas, em relação ao artigo 147B, da violência psicológica, uma única conduta pode, em tese, já configurar o crime. Outra coisa, apesar de ser um crime que deixa vestígios, apesar de ser um crime que se instala na pessoa, que vai deixar reflexos ali na pessoa, na vítima, a doutrina entende que não há necessidade obrigatória de prova pericial. Então, a doutrina entende que a prova desse crime ela é livre. Então não há necessidade de uma perícia técnica, um laudo pericial, para constatar esse crime. Se a acusação, de qualquer forma, através de testemunha, através do depoimento da vítima, através de uma série de outras possibilidades de prova, se o juiz se convencer de que houve de fato esse crime, esse resultado instalado ali na mulher, é possível sim que seja demonstrada a prova para além da necessidade da perícia. Tá? E do ponto de vista da consumação, é importante a gente saber também da consumação, da consunção. Última observação técnica aqui. Esse crime ele pode absolver crimes menos graves. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui casado com a mulher e tal, e estou todo nervosão. Aí eu pego um copo que é dela e quebro na parede. Estou dando piti e quebro um copo na parede. Quebrar o copo na parede seria ali um crime de dano. Tá? Mas se eventualmente aquela conduta tiver o dolo, a intenção, no final das contas, de abalar o psicológico da mulher e aquilo causar um dano psicológico, pode ser que o crime de violência psicológica absorva, pelo princípio da consunção, um crime mais leve, que teria sido ali um crime meio, que é o crime de dano. Tá certo? É possível sim que haja essa absorção, essa consunção. Tá. Feitas essas considerações do ponto de vista técnico, agora a gente pode fazer uma análise aqui um pouco mais crítica sobre esse dispositivo. O direito penal ele tem um caráter subsidiário, ou pelo menos deveria ter um caráter subsidiário. O que significa isso? Significa que condutas ou lesões mais leves, ou seja, aquele tipo de lesão, aquele tipo de bem jurídico lesado, que o direito civil ou o direito administrativo conseguem resolver, não seria necessário a intervenção do direito penal. A ideia
desse aspecto subsidiário do direito penal é que só as condutas mais graves venham a ser punidas, venham a ser tuteladas aí pelo direito penal. Então, quando a gente pensa no crime de violência psicológica contra a mulher, e a gente está falando aqui de um tipo de... É difícil até de você abstrair um pouco. É um tipo de dano emocional que prejudica o pleno desenvolvimento, ou que acabe degradando ou controlando as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher. Seria um desprezo, um menoscabo, uma conduta sem contato físico, mas agressiva, contundente da pessoa em relação à mulher. Só que isso geraria um dano para a mulher, um sofrimento psíquico, mas que ainda não é tão grave a ponto de gerar uma doença, como por exemplo o estresse pós-traumático. Então, como disse aqui o meu amigo mais cedo, fica tudo muito na escala, fica uma percepção muito subjetiva. Eu, particularmente, logo depois que foi introduzida essa norma no nosso ordenamento, eu representei um cliente que estava respondendo a um inquérito policial por esse crime. A mulher falava, que eu fui fulano, o meu ex-marido falou comigo assim, assim, assado, e isso causou um dano psicológico. Só que quando você ia ler no inquérito, era algo assim tão vago, que quase que você estava vendo assim, não, isso é uma manifestação da mulher. É quase que uma manifestação de vontade da mulher, no sentido assim, eu quero que esse homem seja punido por ter falado grosso comigo. Só que é muito delicado. É muito delicado. O contexto precisa ser muito bem analisado, sob pena de você acabar usando o direito penal para punir situações que a princípio eram para ser atípicas, ou seja, não eram sequer para ser considerada crime. Tá? Então, a legislação e a interpretação da legislação no que se refere à proteção da mulher começou a caminhar para um lugar em que você começa a ter homens com medo de falar com mulheres. E aí você vê mulher reclamando disso. Certo? Você vê situações de inquérito policial, situações de medida protetiva sendo decretada. E nesse caso específico, a sorte do meu cliente é que a fala que a mulher disse que lhe causou o crime de violência psicológica foi tudo pelo WhatsApp. E aí a gente submeteu isso a uma perícia e um perito criminal entendeu que ali é uma conversa comum, que os que não houve a intenção, que sendo um crime doloso, o sujeito ele tem que ter agido com a intenção de causar esse abalo psicológico em relação à mulher. Se você está sendo xingado e você fala firme com a mulher para se posicionar, para se defender, para afirmar uma posição, para manifestar a sua opinião, para não ser humilhado, por exemplo, para defender um terceiro, por exemplo, para defender um filho. Você pode ter falado uma coisa para uma mulher querendo defender a honra do seu filho, querendo defender, às vezes, a integridade de uma criança. Ah, ele gritou comigo, me chamou disso, disso, daquilo. Mas por quê? Porque eu estava querendo bater na criança e ele não deixou, interviu. Opa, então, peraí, então a intenção dele não foi te degradar, controlar suas ações, te humilhar na condição de mulher. Ele estava querendo proteger a criança, isso. Então não é crime. Então é muito importante que o delegado, que o juiz, que o promotor tenham essa percepção, sob pena de acabar banalizando os institutos aí do direito penal, que tem que existir na proteção dos direitos da mulher, mas que não podem acabar caindo em descrédito em razão de acusações banais.
Tanto que nesse caso específico do meu cliente, a perícia entendeu que ele estava na intenção de proteger terceiros e não de agredir a mulher. A perícia concluiu que não houve crime, o delegado concluiu que não houve crime, o promotor também, o juiz também, foi tudo arquivado. Foi tudo arquivado. Porém, a medida protetiva já tinha sido instaurada, decretada. O sujeito teve que assistir palestras educativas em relação ao contexto de violência, sendo que é um cidadão mais manso do que eu. Não merecia, não precisava ter passado por aquilo. Ficou proibido de falar com a mulher, proibido de chegar perto da mulher, teve que assistir palestras, sentar no banco no banquinho de sala de aula para assistir palestras, para você não ser mais um agressor contra mulheres. Depois de todo esse constrangimento, aí vem delegado, juiz e promotor e fala: não teve crime aqui. Ou pelo menos não tem prova de crime aqui, nenhum. Então esse é o ponto, do ponto de vista crítico. O cuidado que as instituições devem ter para não banalizar esses institutos tão importantes aqui na proteção da mulher. Perfeito? Então aqui hoje foi uma aula um pouco mais técnica. A gente está trabalhando os principais pontos do artigo 147b, a questão da violência psicológica contra a mulher. E no contexto que está bem famoso aí na internet, nos debates do dia a dia, na mesa de bar, nos grupos de WhatsApp, que é o que o pessoal chama de Red Pill, né? Red Pill? Direito penal Red Pill agora. Se você namora uma mulher, seja você homem ou mulher, porque pode ser duas mulheres namorando ali, e hoje em dia até três, né? Tem agora o tal do trisal, ou bota até mais gente aí se for o caso. Se você namora uma mulher, tome muito cuidado se você estiver muito nervosinho ou nervosinho, tá? Toma muito cuidado no trato, na fala, na postura, nas mensagens. Teve até um rapaz aí que mandou uns áudios com uma menina, acho que é Giovana, e isso viralizou na internet. Um negócio pesado demais. A palavra é igual uma pedra, depois que você lança, você não pega de volta. Você não sabe até onde aquilo pode acertar. Então quem namora, quem é casado, quem é separado, toma muito cuidado no trato, na fala. Pensa que você pode ser contundente sem ser truculento. Você pode se posicionar, mas tomando todos os cuidados para deixar registrado ali de toda forma que você não tem intenção alguma de causar dano emocional para aquela mulher, que você não está assumindo o risco de causar dano emocional, que você não quer degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças ou decisões. Não fale nada e nem faça nada que possa parecer de longe que seja uma ameaça, um constrangimento, uma manipulação, uma humilhação, uma chantagem, uma ridicularização ou algo que de qualquer outro meio cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Porque senão você pode vir a responder pelo delito aí do artigo 147b. No trabalho, da mesma forma, cuidado com piadinha, cuidado com gracinha, cuidado com gracejo. Lembrando que esse crime também pode ser caracterizado nas relações de trabalho, porque ele vai além do âmbito doméstico, familiar. E, como é previsto lá na França, seria uma espécie de assédio moral conjugal ou assédio moral nessas relações de gênero aí, com a mulher. Então, trata a mulher com todo zelo, com todo carinho. Na dúvida, fique na sua. Na dúvida, se afaste. Na dúvida, crie um espaço, se resguarde, registre o que você está fazendo para você não vir a responder por esse crime amanhã. Tá ok? Então, 8h37 aqui, 35 minutos de aula hoje, de live, de conteúdo. Falamos sobre o artigo 147b, o crime de violência psicológica contra a mulher.
Ó, Miriam Gomes, minha mãe, amor da minha vida, entrou agora. Meu pai, João Batista Gomes, entrar agora. Mas estamos no final da live. Entrar só para me dar um beijo. Beijo, paizão. Beijo, mãezona. Beijo, Vanessa. Beijo, Diogo. Beijo para todos vocês aí. A live hoje foi mais curta. Saudade de todo mundo. Contem comigo. Até semana que vem.